Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula nesse curso de Day Trade e eu vou começar falando de algo que eu falei bastante nas aulas preparatórias para esse curso, é que esse tipo de operação não é fácil de fazer, mas pode ficar simples a partir do momento que você vai treinando e se adaptando a esse mercado, né? Eu imagino que para ter sucesso em qualquer profissão, você precisa de tempo para desenvolver talento, e não é diferente também no mercado de ações, muito menos no day trade, né? Eu já comentei com vocês que entrei na Bolsa em 2002, mas com mais intensidade a partir de 2006. E desde 1999 eu trabalhei como engenheiro, encerrei as atividades como engenheiro em 2007, quando resolvi ficar mexendo só com o mercado, né? Mas eu me lembro muito bem da primeira vez que eu vi uma planta de uma casa e tive que fazer uma casa, ajudar naquele momento, eu era estagiário ainda. Aquilo parecia ser para mim a coisa mais complicada do mundo, uma coisa difícil, uma coisa que de forma alguma parecia simples, né? Um tempo depois eu acabei tocando um contrato para a construção de 2.000 casas populares para a prefeitura da cidade onde eu trabalhava, e eu fiz essa obra. Tem até acervo de responsabilidade técnica recolhida no CREA com essa obra, né? Ao final da construção de 2.000 casas, né, fazer casas para mim virou uma coisa muito simples, né? Eu sabia exatamente, olhando para uma planta, o que ia gastar de cimento, quanto tempo ia demorar a obra, o que eu precisava comprar de piso, enfim. Isso porque, na verdade, quando você vai fazendo determinada coisa, pode ser uma casa, pode ser fazer day trade, você vai desenvolvendo processos e ficando cada vez mais ativo nesses processos, entendendo cada vez mais esses processos. A partir daí a coisa deixa de ser uma coisa complexa, uma coisa de outro mundo, e passa a ser uma coisa simples. Nunca vai ser fácil, principalmente no mercado de ações, porque o mercado ele vive constantes mudanças, né? Mas à medida que você vai ganhando experiência, você vai vivendo essas situações de mercado, ora em tendência forte de alta, ora em tendência forte de baixa, ora em consolidação, ora impactado por alguma notícia, ora impactado por algum dado, e você vai conhecendo todos esses elementos e cada vez a coisa vai ficando mais simples. Então, nesse curso a gente vai falar exatamente de quais são esses elementos que você precisa conhecer, precisa saber para que você tenha sucesso. Nós teremos uma aula agora de introdução, depois nós falaremos um pouco sobre psicologia de mercado nas operações, quanto a mente sã, a cabeça precisa estar preparada para encarar o dia a dia. Falaremos também sobre gerenciamento de risco, que é um assunto muito importante, talvez até mais importante que a análise técnica. Falaremos sobre análise técnica, falaremos sobre aspectos operacionais e depois nós mostraremos nos módulos de 6 a 12 exatamente estratégias que são utilizadas para variados momentos de mercado, tá? Fechando sempre nessa estratégia com exemplos reais de operações que aconteceram e que foram gravadas na nossa sala de análise que funciona durante todo o pregão, perfeito? Então, o que eu queria mostrar para vocês, principalmente, né, para começar, é que o nosso pensamento funciona de forma linear, né, enquanto que tanto a tecnologia quanto a experiência que a gente vai ganhando com a nossa profissão, ela faz a gente crescer como profissional de forma exponencial, né? É mais ou menos esse slide que está aqui na tela, pessoal. Tá vendo? Essa linha é a linha linear, né? A gente pensa muito de forma linear, né? E essa linha amarela é uma linha exponencial. A gente começa a perceber que no início das duas linhas, né, elas estão uma em cima da outra, né? Se parecem muito uma com a outra. Mas a partir de um certo momento, né, essa linha amarela foge da linha preta, fazendo um movimento exponencial, né? É a mesma coisa, se a gente der 10 passos de forma linear, se cada passo tiver 1 metro, que é o que tem em média, nós andaremos 10 metros, né? Então aqui chega ao final com 10 metros. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 10. Se a gente der 10 passos de forma exponencial, a gente chega ao final dessa linha com 512 metros andados, né? Se a gente der 30 passos lineares, a gente vai andar 30 metros. Se a gente der 30 passos de forma exponencial, a gente dá 5 voltas ao redor do planeta, né?
Isso acontece muito na tecnologia, né? Eu até comentei nessas aulas preliminares que em um determinado momento eu comprei um HD para o meu computador de 10 mega, isso sei lá, 10 anos atrás, né? Naquele momento o que passava na minha cabeça era, nossa, nunca mais na minha vida eu vou precisar comprar um HD. Hoje nós temos pendrive, né? Que é aquele que a gente coloca no bolso, no chaveiro, né? Que tem capacidade 10, 15 vezes maior do que isso, né? Hoje as HDs não têm nem mais giga, elas têm terabyte, né? Justamente porque a tecnologia cresce de forma exponencial, e é normal, né? Hoje a gente tem no celular mais informações do que a gente tinha no computador pessoal de 5 anos atrás, né? E o aprendizado também acontece de forma exponencial, né? Só trazendo para o exemplo a mesma linha, nesses slides vocês conseguem ver as mesmas linhas, né? A linha linear e a linha exponencial, né? Essa linha vermelha que temos aqui é exatamente a linha verde que separa a gente do sucesso no mercado, né? Enquanto a gente está abaixo dessa linha vermelha, nós estamos no prejuízo, né? Ou a gente não consegue ganhar dinheiro ainda. E aí existem alguns elementos que, quando a gente passa a entender e aprender, vai fazer a gente, primeiro, começar a fugir dessa linha linear, né? E aí, até chegar no que eu chamo de joelho da curva, que é o ponto em que você passa a não ter mais prejuízo, passa a ter lucro no mercado e a partir daí vai em busca do sucesso. Isso funciona em qualquer profissão, né? O cara entra como estagiário, vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, vai entendendo o negócio, vai entendendo os processos, até que em determinado momento aquilo passa a fazer sentido, a carreira dele começa a fluir com muito mais rapidez. É assim toda história de sucesso. Na bolsa a gente tem que estudar, porque é assim que funciona em qualquer profissão, é o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Se adaptando a uma nova realidade de mercado, né? Se adaptando à renda variável, se adaptando agora ao day trade. Depois você vai ter que aprender uma lição importante que nós vamos perder boa parte das operações que a gente inicia, portanto precisamos ser muito disciplinados em tudo que fazemos. A gente vai falar sobre tudo isso, tá? A gente precisa depois aprender a ganhar e vocês vão entender quando eu for explicar o que é isso aprender a ganhar. É aprender a deixar as operações que dão certo andarem até o alvo e isso justifica, no final das contas, que a gente não vai acertar muito mais do que metade das operações, mas quando a gente ganha muito quando dá certo, né, e perde pouco quando dá errado, o lucro começa a vir. Você vai ter que aprender a ter uma mente sã, uma mente saudável eu vou dar alguns exemplos, né, que atrapalham muito para que você consiga ter uma mente saudável, né? A gente vai mostrar para vocês a importância de conhecer o mercado, vou dar muitos exemplos sobre isso. E aí depois, para finalizar aqui o nosso slide, pessoal, a gente vai falar de estratégia, tá? Quando você conhece todos esses elementos e tem uma estratégia bem definida e segue essa estratégia, você está muito perto de chegar no joelho dessa curva e a partir daí ter caminho aberto aí para ter sucesso, perfeito? Então, a gente vai tentar falar sobre todos esses elementos, começando exatamente com uma introdução que eu vou fazer na nossa segunda aula, perfeito? Então, a gente para por aqui. A segunda aula já é uma introdução do que é esse mercado day trade. Até lá!